Paz do Senhor Jesus a todos, glória a Deus. Estamos dando início à nossa live de hoje, nosso culto de doutrina, amém? E aí você já pode ir convidando, as pessoas podem ir entrando aí, pode dar seu glória a Deus, seu aleluia, amém? Já estamos dando início ao nosso estudo de hoje. Hoje, estudo abençoado, muito forte para a glória de Deus, amém? Então você é o nosso convidado para se fazer presente aqui. Paz do Senhor Jesus, o evangelista Jackson já entrou aí, glória a Deus. Comecem a chamar o pessoal que eu já vou dar início aqui ao nosso estudo de hoje. Hoje o nosso tema é sobre... Hoje o nosso tema, nós vamos falar de uma forma poderosa sobre o verdadeiro evangelho de Cristo pregado pelo apóstolo Paulo. Esse é o nosso tema de hoje, amém? E você é o nosso convidado a pegar papel e caneta, pegar sua Bíblia. No final, você pode, vou deixar um espaço aí para você fazer a sua pergunta e estar interagindo aqui conosco, amém? Fique à vontade, tome nota, prepare a sua pergunta e no final nós vamos estar dando oportunidade para todos fazerem a pergunta. Esse é um culto de estudo, então nós vamos, na realidade, fazer uma discussão, um debate aqui acerca do verdadeiro evangelho, este ensinado e pregado por Paulo. Amém? Como que está o áudio aí, Jaque? Tá bom? Dá o teu retorno aí para mim. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, Maiane, seja bem-vinda, é uma bênção tê-la aqui participando conosco. A Kátia, olha só, que bênção, paz do Senhor Jesus, amém? E vocês vão entrando aí, vão convidando o pessoal para estar participando desse nosso estudo de hoje. Nós estamos só no início. Eu quero agradecer a Deus a participação de todos vocês, dizer que é uma bênção, é uma satisfação tê-los conosco aqui nesse nosso culto online, nesse nosso momento de estudo acerca da palavra, onde nós vamos aprender um pouco mais à luz das Escrituras acerca das coisas de Deus, amém? Glória a Deus. Vamos dar início então. Pega a sua Bíblia aí, você que tem Bíblia, abra no livro de Atos, capítulo 8 e verso 1. Paz do Senhor, missionária Rafaela, que entrou aí. Vocês têm que mandar o link, convidando as outras pessoas, amém? Eu fico meio ocupado aqui com o estudo e não dá para estar fazendo isso. Quando não é eu que estou pregando, eu fico mandando o link para todo mundo, para os meus amigos, para os meus contatos. Também eu fico fazendo esse feedback para vocês aí, quando vocês são os pregadores. Então, quando eu estou pregando, nada mais justo do que vocês fazerem esse feedback aí para mim, amém? Glória a Deus. Muito bem. Abra o Alex, né? O Alex, seja bem-vindo. Bom, abre aí a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 8, no verso 1, e vamos ler. Vamos ver o que Deus tem para falar conosco nesse dia de hoje. Glória a Deus. Todos acharam? E aí você também já procura aí na sua Bíblia Atos 9, Atos no capítulo 9, nós vamos ler do verso 4 ao 6. Então diz assim, Atos 8,
verso 1, está escrito assim: E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. E lá em Atos 9, no verso 4 até o 6, está escrito assim: Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Levante-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Amém? Somente até aí. Pai do Senhor Jesus, missionária Marli, cuide sua cabeça onde você está e vamos orar ao Senhor nesta noite. Soberano Deus, eterno Pai, graça nós te damos. Meu Deus, nós pedimos a tua presença nesse lugar. Nós pedimos que o Senhor adentre aos lares das pessoas que estão assistindo esse vídeo, essa live. Meu Deus, fala conosco essa noite. Fala, Deus, não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir. Nos ensina, exorta, edifica, mas não deixa de falar conosco. Nos dá a revelação da tua palavra. Para a honra e glória do teu nome, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Você pode continuar convidando aí as pessoas para estarem participando conosco, amém? Enquanto isso, nós vamos dar início, vamos dar continuidade aqui. A Selma, paz do Senhor, minha filha, seja bem-vindo, você é bênção aqui nesse canal. Lembrando que logo mais depois você vai poder estar assistindo essa live no nosso canal, que vai estar disponível lá. Pai do Senhor Jesus aí ao Samuel, meu irmão, que está participando conosco. Então, vamos entender um pouco esse estudo de hoje. E você pode estar preparando já a sua pergunta, tome nota aí. E no final nós vamos tentar responder à luz das Escrituras. Amém? Então, meus queridos, o verdadeiro evangelho de Cristo pregado por Paulo. Por que eu dei esse tema, o verdadeiro evangelho de Cristo pregado por Paulo? Porque nós temos visto aí uma enxurrada de falsos evangelhos, de pessoas dizendo ser crente, dizendo falar em nome de Jesus, mas falar de Jesus, muitas das vezes, falar desse evangelho que Jesus nos ensinou, que Jesus pregou, mas não conseguir falar em nome dele, com a autoridade dele. Por quê? Porque falam e vivem um falso evangelho. Então, no estudo passado nós falamos sobre a graça e hoje eu quero estender um pouco mais esse estudo, explicando para nós, à luz das Escrituras, o que é esse evangelho que Jesus pregou, que Paulo absorveu muito bem e nos repassou através das suas epístolas. Amém? Então Paulo ele está ensinando aqui como o injusto será justificado pela fé. Visto que, entenda, pela teologia, às vezes cria-se uma certa dificuldade em explicar como que alguém pecador, injusto, vai ser salvo por um Deus que é justo, por um Deus que não pode ferir a sua justiça. Como que um pecador vai então poder ser salvo, entrar no céu, depois de ter feito tanta coisa errada, depois de ter errado tanto, depois de ter feito tantas arbitrariedades, cometido tantas falhas, tantos pecados, tantos erros? É inconcebível na nossa mente humana, arcaica, abaixo do nivelamento de justiça de Deus, no nosso pensamento raso de um pires, querer entender como que alguém que não merece ser salvo ao nosso ponto de vista, então
de uma hora para outra, ou no momento do juízo final, ser salvo por Jesus. Pai, Senhor, Maria, amém? Então a gente tem dificuldade para entender isso. Como que um Deus que é justo vai salvar alguém que é injusto? E Paulo ensina a gente muito bem nas suas epístolas, né? Paulo ele prova aqui que a lei ela encerra todos os homens numa universal e desesperada impiedade. Para quê? Para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpado diante de Deus. Ou seja, tanto os judeus como os gentios, eles estão condenados. Eles estão condenados à morte eterna. De modo algum eles poderiam ser salvos. Amém? Se não fosse pela graça de Deus. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Você vai dando seu glória a Deus, seu aleluia aí, amém? Mais uma vez, agradecer a participação da Maria, Ivan, Brasil, amém? Deus abençoe a sua vida, minha irmã. Glória a Deus. Então, meus queridos, entendam bem o que está sendo dito aqui. O apóstolo Paulo, antes de ser chamado, antes da sua chamada, antes de ser chamado por Jesus, ele se chamava Saulo. Amém? Ele não era Paulo, ele se chamava Saulo. Ele era um fariseu, perseguidor dos cristãos. Amém? A gente vai ver isso em Atos 8:1. Nós lemos agora há pouco. E ele perseguia os cristãos da sua época. Foi Jesus então que tem um encontro com Paulo e converte ele. A gente vê isso lá em Atos 9, no versículo 4. Ele converte Paulo e prepara Paulo para ensinar. Amém? E envia Paulo para pregar às nações, a nós, e não só nós, mas também a todo o povo, a todos os gentios. Amém? Paz a Jesus, ao Francisco, glória a Deus. Então Paulo, ele foi um homem, um discípulo, um apóstolo de Jesus, que não consultou a carne, por assim dizer. Entenda, ele não foi evangelizado por homens, muito pelo contrário, ele foi evangelizado pelo próprio Jesus Cristo, que arrebatou Paulo ao paraíso, levou ele ao terceiro céu e ensinou tudo que Paulo deveria saber sobre o plano de Deus. Amém? Então Paulo sempre defendeu o verdadeiro evangelho de Cristo. Por quê? Porque ele recebeu do próprio Cristo. Ele teve que se esvaziar de si mesmo, de todo o seu conhecimento que ele tinha, de tudo que ele tinha aprendido com Gamaliel, tudo que tinha sido ensinado para ele nas faculdades teológicas da época. Ele teve que se esvaziar de tudo isso. Para quê? Para receber a verdadeira sabedoria de Deus, aquela sabedoria que vem do alto. Amém? Diga glória a Deus quem está entendendo. Então não foi fácil para Paulo se convencer disso. Não foi fácil para Paulo absorver isso, para ele ter mudado radicalmente da água para o vinho. Porque Paulo, ele cria no que ele vivia, ele cria em tudo que ele sabia a respeito da lei, da Torá sagrada naqueles tempos. Tanto que ele se torna um defensor da Torá, um defensor da lei, um defensor de Deus. Então, achando que está trabalhando para defender Deus, ele começa a perseguir os cristãos. Então não é fácil Paulo abandonar tudo isso que ele cria para agora viver uma nova verdade. Não foi fácil, foi muito difícil.
Quando as pessoas têm contato com uma outra verdade, não estou dizendo que o que Paulo vivia era mentira, não é, era uma verdade também, mas quando ele se depara com uma nova verdade, uma verdade um pouco diferente, ele tem um choque. E quando as pessoas têm um choque, elas só têm uma escolha: ou elas vão para o confronto, ou elas vão se render a essa nova verdade. Paulo, quando tem o contato com essa verdade, a gente percebe que ele teve esse contato, porque senão ele não teria ido para o confronto com os discípulos de Jesus, com os seguidores de Jesus. Ele tem contato com essa nova verdade que vai mudar, vai explicar melhor a lei, mas vai aqui ainda, aos olhos de Paulo, ferir os princípios da lei. Então Paulo se vê na obrigação de ser o justiceiro da lei naquela época, e começa a perseguir os crentes que na sua visão são hereges, porque estão distorcendo o evangelho verdadeiro ao seu ver, que seria a lei. Mas quando ele parte para esse confronto, Jesus aparece para ele. Lá em Atos 9, do 4 ao 6, a gente leu que Jesus aparece para ele, derruba ele do cavalo numa luz bem forte, e Paulo fica cego. E ele fala: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? E ele na hora reconhece que algo sobrenatural está acontecendo ali. Então ele pergunta: quem é o Senhor? E ele fala: eu sou Jesus a quem tu persegues. Te levanta e vai à cidade. Amém? E lá alguém irá te dizer o que você deve fazer. E Paulo segue aquelas orientações. Ele está cego. Amém? E Deus vai então mandar alguém, um enviado seu, curá-lo. E depois dessa cura, Paulo se converte ao cristianismo. Ele passa agora a crer que Jesus não é herege, que os ensinamentos de Jesus não estão errados, muito pelo contrário, que aqueles ensinamentos são verdadeiros. Mas na frente nós vamos ver Jesus arrebatando Paulo ao terceiro céu, e aí sim, entregando toda a doutrina da igreja, explicando tudo direitinho, como funciona esse evangelho, esse novo evangelho de Cristo, as boas novas de Jesus. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Amém? E Paulo faz questão de dizer o tempo todo: olha, o que eu aprendi, eu não aprendi do homem. Esses ensinamentos que eu tenho, que eu estou passando para vocês agora, não vem de mim, muito pelo contrário. Eu tive que me esvaziar de todos os meus conhecimentos, eu tive que abandonar tudo que eu aprendi nas faculdades teológicas com Gamaliel, para poder me encher desse novo evangelho, me encher desses novos ensinamentos de Jesus. E Jesus me passou as coisas num outro nível, foi no terceiro céu, foi no nível espiritual, não foi na carne que eu aprendi essas coisas. Eu não tive ensinamento de homem, eu fui ensinado por Jesus em espírito. Lembre-se que quando Jesus dá os ensinamentos para Paulo, Jesus já é ressurreto, Jesus já havia morrido e ressuscitado há muito tempo. Então nós temos aqui o ensinamento de Paulo da parte de Jesus no seu estado ressurreto. Amém? Isso faz de Paulo alguém muito mais adiantado para o seu tempo. Diga glória a Deus quem está entendendo. Paulo vai ensinar aqui agora o verdadeiro evangelho de Cristo. Amém? Só que o que diz esse novo evangelho? Ele vai ensinar essas boas novas de Jesus, esse evangelho de Cristo, mas tendo o ensinamento, e a gente não pode esquecer, de Jesus ressurreto. Amém? Então nós vamos ver aqui Paulo ensinando que a salvação do homem, ela não é pelas obras da lei do Antigo Testamento, mas sim pela graça de Deus, pela fé em Jesus Cristo, que pelo Novo Testamento, que é a nova e eterna aliança, amém? Entre Deus e os homens. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Por quê? Porque para isso Jesus veio viver como homem e se deu a si mesmo, para resgate das nossas almas,
Lá em Marcos 10, 45, está assim: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Paulo ele chegou a revelar que Jesus Cristo disse: até que o céu e a terra passe, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Amém? Isso está lá em Mateus 5,18. Diga glória a Deus. Paulo ele cumpriu todas as leis do Antigo Testamento. Amém? Ele vem dizer aqui que Jesus cumpriu também todas as leis do Antigo Testamento e fecha isso com a vinda de Jesus. Então, quando Jesus vem, morre naquela cruz, no Calvário, há um fechamento nisso aqui. A lei se encerra em Jesus. Jesus não aboliu a lei, mas ela se encerra nele. Amém? Na verdade, o Antigo Testamento ele não foi abolido. Não foi abolido de modo algum. Pois são as leis de Deus. O Antigo Testamento ele é as leis de Deus. E as leis de Deus são perfeitas. Amém? O que na verdade mudou foi a forma da salvação. A lei não mudou. O que mudou foi a forma de salvação do homem, que antes era salvo por guardar a lei. Hoje o homem é salvo pela graça de Deus. Amém? Que é pela fé em Jesus Cristo. Ou seja, o próprio Paulo, ele explica isso em Hebreus 7,12. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também a mudança da lei. Então, com a morte e a ressurreição de Jesus, encerra-se a lei para agora nós vivermos uma segunda dispensação, uma outra dispensação, por assim dizer. A dispensação agora da graça. Então, o primeiro sacerdócio, levítico, lá a Torá, não foi suficiente para as pessoas cumprirem, não foi suficiente para elas guardarem, elas não conseguiram guardar as leis de Deus da antiga aliança, do Antigo Testamento. Então Deus fez uma outra aliança, uma nova aliança conosco. Amém? Por quê? Para que nós pudéssemos alcançar a salvação. De outra forma nós não alcançaríamos. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Dessa maneira, então, entenda, Deus, nessa nova aliança, Deus ele colocaria o seu Espírito em nós e viveríamos com Ele viveria em nós. Assim Ele perdoaria todos os nossos pecados e nunca mais se lembraria deles. Amém? E Deus então seria o nosso Deus e nós seríamos o seu povo. Tudo isso acontecendo hoje, nos tempos da graça. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Pai do Senhor Jesus, a Fernanda, a Meire, que entraram aí, ao Cristiano, sejam bem-vindos. Amém? Vá guardando a sua pergunta aí para o final. Então entenda, Jesus nos deu o seu Espírito. Amém? Para quê? Para que esse Espírito da verdade nos guie em toda a verdade. E aí nós agora vamos viver de uma outra forma, numa outra ótica, sobre um outro tipo de julgamento. Amém? Por quê? Porque a salvação do homem hoje, ela não é mais pela guarda da lei. Antes de Jesus, o homem era salvo por guardar a lei. A nossa salvação hoje, ela não é mais pela guarda dessa lei. A nossa salvação hoje não é mais por nós guardarmos
a Torá, por assim dizer. Por quê? Porque ninguém conseguiu guardar. Ninguém conseguiu guardar. Deus cria as leis, mas as pessoas não conseguiram guardar a lei da forma como Ele estabeleceu. Ninguém estava conseguindo se justificar pela lei, porque ninguém estava conseguindo justificar-se por si mesmo. Então, portanto, olha o que acontece. Deus então estabelece agora um outro critério de salvação. Ou seja, nós vamos ser salvos agora pela fé em Jesus Cristo. Amém? Isso, entenda, isso não quer dizer que você está com carta branca para pecar. Isso não quer dizer. Amém? Isso só quer dizer somente que você não foi e não será capaz de guardar o que foi dito. Amém? Está na graça, esse novo critério, ele não quer dizer que agora você tem carta branca e está liberado para pecar, não. É apenas um outro critério para ser usado para a salvação. Amém? Diga glória a Deus. Então Deus aqui, através da graça, Ele aplica a misericórdia. Ele deixa de aplicar a rigorosidade da lei para agora aplicar a misericórdia. Amém? Então mudou só o critério usado para a salvação. Foi isso que mudou. Amém? Deus não mudou o que Ele escreveu no Antigo Testamento e o Antigo Testamento deixou de existir. Não é isso. Com a graça, o que acontece é que o critério usado por Deus para o seu julgamento e para nos julgarmos, para que então nós possamos ser salvos, é que mudou. Amém? Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Foi isso que mudou. Paulo, ele vem explicar isso. Amém? Ele explica isso de uma forma muito contundente. Paulo, ele sempre foi totalmente contrário aos falsos profetas, aos falsos mestres da época dele, que ainda insistiam em seguir a antiga aliança, em viver conforme a antiga aliança, em viver conforme o Antigo Testamento, quando as pessoas eram justificadas pelas suas obras. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Amém? Então, com essa mudança, Paulo vem explicar isso, e ele tem resistência para que as pessoas possam entender isso. Porque é difícil as pessoas realmente estar acostumadas numa verdade e aí ter que mudar para uma outra, que confronta um pouco em alguns aspectos. Mas no final, Paulo novamente exorta a termos cuidados. Amém? Paulo vem nos orientar, nos dizer a termos cuidado com aquelas pessoas que não creem na justiça pela fé. Amém? Aquelas pessoas que têm dificuldade em crer que nós somos salvos gratuitamente. Ainda hoje a gente vê pessoas que dizem que estão vivendo na graça, mas não conseguem se desprender de algumas coisas da lei, principalmente aquelas coisas que beneficiam a si. A gente vê muitas igrejas aí que querem estar na bênção da graça, mas não querem abrir mão de algumas coisas da lei. E Paulo, ele vem dizer aqui que as coisas é muito clara: ou você está no jugo da lei, ou você está no jugo da graça. Não dá para ficar nos dois. Amém? Porque dependendo do que você escolhe, o critério que você escolhe para viver, aí você será julgado por esse método. Amém? Quem defende
e quer viver no cumprimento da lei, esquecendo-se da graça, ele vai ser julgado pela lei. Mas quem vive nos critérios da graça e aceitando a graça da forma como a graça foi estabelecida, esse será julgado pela graça. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Então aqui não é uma questão de quem está certo ou quem está errado. A lei e a graça estão certos. Todos os dois estão certos. A Bíblia não muda um tio, uma vírgula sequer das suas escrituras. A lei de Deus é infalível. Amém? Paulo deixa claro isso. Mas o que ele vem estabelecer é o seguinte: você precisa saber. Você precisa, na verdade, vir para a graça. Por quê? Porque é mais difícil cumprir a lei. É mais difícil você ser julgado pela lei. Na graça há a misericórdia de Deus agindo. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Aí a gente vê Paulo alertando os seus compatriotas a se bandearem, a virem para a graça. Ele diz assim, Paulo ensina eles a serem também seus imitadores. Amém? E ele alerta para que não caiam nesse erro terrível. A sua salvação pode se perder por causa disso. Paulo sempre explicou, amém, que somos o corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, nós precisamos entender que Deus precisa habitar em nós. E Ele habita também em nós, os cristãos. Amém? Então, entenda. Como nós seremos um em Cristo se nós nos comportarmos como pecadores e como corruptos? Como que Deus irá habitar em nós? Como que Deus irá fazer parte desse corpo? Se nós estivermos em pecado, se nós estivermos cometendo erros terríveis. Amém? Deus não irá compactuar com isso. Olha o que Paulo diz em 2 Timóteo 2,10. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com a glória eterna. E a palavra é mais fiel ainda. Ele vai dizer que se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. E se negarmos, também Ele nos negará. E se formos infiéis, aleluia, Ele permanece fiel. Por quê? Porque Deus não pode negar-se a si mesmo. Deus não pode ir contra a sua natureza de ser fiel, de ser justo. Por isso que Deus, para nos salvar, Ele precisa nos justificar. Ele não pode salvar um pecador. Então Ele bola esse plano para nos salvar. Um plano que possa nos resgatar do pecado. Por quê? Porque pela lei a gente não conseguia. Pela lei a gente não conseguia cumprir tudo para ser justificado. Então o que é que Ele faz? Ele elabora o plano da salvação através da graça. Nesse plano, nós seremos justificados pela fé. Não pelas nossas obras, pelo que nós fizermos ou deixarmos de fazer, mas pela fé em Jesus Cristo. Porque quando nós cremos em Jesus Cristo, que Ele é Deus, veio nessa terra, morreu pelo meu e pelo teu pecado, então nós entregamos sobre Ele o nosso jugo, sobre Ele os nossos pecados, e Ele então nos absolve e nos justifica naquela cruz do Calvário. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Amém? O que ocorre aqui é que tem alguns problemas teologicamente nessa questão da graça.
é que Deus nos deu o livre-arbítrio da escolha. Amém? E como a gente pode escolher o bem ou o mal, amém? A vida ou a morte. Então, nós sabemos que podemos escolher errado, amém? Podemos acabar fazendo o que não agrada a Deus, mas isso faz parte de um plano muito maior. E nós sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, mesmo nas nossas escolhas erradas, mesmo nas nossas ações erradas, há uma ação soberana de Deus por trás disso, equilibrando tudo para que tudo ocorra debaixo de uma vontade permissiva de Deus. Aleluia. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Amém? E nessa vontade permissiva de Deus, nada fugiu do controle dele. Ele já previa e sabia que tudo aquilo ia acontecer. Então ele tem mecanismos e forma de equilibrar a balança, por assim dizer. Amém? E o que nós vemos aqui, eu consigo ver nessa pandemia, é Deus equilibrando essa balança do mal. É Deus equilibrando os nossos erros, fazendo a gente reconhecer a nossa insignificância como seres humanos. É fazer a gente, claro que nem todos vão ver isso, mas fazer a gente enxergar as ações dele, saber fazer com que nós nos coloquemos no nosso lugar de pessoas fadadas à morte eterna, que sem ele nós não somos nada, que nós não temos nem sequer a vida é nossa, que até o ar que nós respiramos é ele que dá. Olha que coisa, numa pandemia como essa vem atacar justamente a respiração, para fazer com que a gente se lembre de que nós necessitamos desse ar que Deus nos dá todo dia para respirar. Cantarabachuri, Gendarabassuri cantara. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Uma doença que vem afetar justamente a respiração, para nos fazer lembrar aqui que até o ar que nós respiramos, que nós não damos valor, nós só estamos vivos porque Deus nos dá o fôlego da vida. Aleluia. Diga glória a Deus quem está entendendo isso. E é algo que passa batido no dia a dia, no dia comum. Nós não damos tanta importância para isso. Por quê? Porque a gente nunca sentiu necessidade desse ar faltar. Mas aí com essa pandemia o ar falta. Amém? Com essa pandemia, Deus vem colocar aí os ricos e pobres no mesmo baluarte. Deus vem colocar os ricos e pobres na mesma situação. Deus vem equilibrar a balança. E nós precisamos ver a ação de Deus soberana aí. Não é que Deus é mau, é ruim, perverso e está fazendo isso de propósito, não. Mas são os mecanismos que Deus usa na sua ação permissiva para equilibrar um mundo perverso que aí está. Porque numa ação dessa, muita gente se volta para Deus, muita gente vai reconhecer Deus, muita gente vai morrer negando Deus, mas muita gente vai se voltar para Deus. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Amém? Oh, aleluia. A verdade é que nós fomos conhecidos por Deus pela sua presciência. Nós fomos escolhidos e predestinados por Deus a sermos conforme a sua imagem. Para quê? Para que Jesus seja o primogênito entre todos, de muitos irmãos que nós temos nessa família de Cristo. Este é o propósito de Deus. Amém? Esse é o propósito de Deus. E para que esse propósito se cumprisse, Deus cuidou de tudo. Deus ajeitou tudo. Basta só o quê? Basta só nós deixarmos sermos guiados pelo seu Espírito.
o seu Espírito, que é santo, perfeito e sabe de todas as coisas, sabe o que é melhor para mim e para você. E o que é mais interessante e lindo, que por nós estarmos vivendo e aceitando essa graça de Deus, esse Espírito já habita em nós. Diga glória a Deus quem está entendendo isso. Amém? Oh, aleluia. Glória a Deus. Então Deus, ele se resume no amor a Deus sobre todas as coisas e no amor ao próximo como a nós mesmos. E isso, para se cumprir, nós precisamos desenvolver os frutos do Espírito. Amém? Paulo, ele escreve o seguinte: porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Amém? Em 2 Coríntios 10:18, porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Amém? Jesus sendo realmente grande, preste atenção, Jesus sendo grande, sendo Deus, o maior de todos, ele se fez homem e obedientemente foi até o Calvário, foi até a morte de cruz. Olha só, Satanás, que era muito menor, quis se fazer igual a Deus e foi humilhado e jogado por terra. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Isso a gente vê claro nas Escrituras, lá em Isaías 14:12, quando Isaías fala assim: como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E caiu. Por quê? Porque quis se exaltar, ser maior que Deus. Caiu no abismo. Amém? Deus o sentencia a ele e o expulsa do céu. O fato é que Deus sabe de todas as coisas. Amém? E nós, os homens, nós somos falhos. Nós erramos, nós pecamos, nós falhamos com o Senhor. Nós falhamos até quando nós queremos acertar. E falhamos e decepcionamos mesmo aquelas pessoas que a gente ama, como os nossos familiares, amém? Como as pessoas que se espelham na gente, que dependem de nós, amém? Nós falhamos o tempo todo. Só o Espírito de Deus é perfeito. Diga glória a Deus quem está entendendo isso. Então a nossa confiança, ela não pode estar no homem que é falho, que erra. Se assim nós fizermos, nós vamos nos decepcionar, nós vamos falhar, nós vamos muitas das vezes até desviar da igreja, como muita gente faz. Por quê? Porque está confiando nos homens. A gente acaba por cobrar uma perfeição de alguém que é tão falho e errôneo como eu e você. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Então a graça, ela vem colocar todo mundo na mesma situação. Ninguém é melhor do que ninguém. Nós não estamos sendo salvos pelos méritos nossos. Nós estamos sendo salvos porque Deus é bom. Deus é misericordioso. Deus nos ama e escolheu nos salvar. Amém? Então, para isso, a nossa confiança tem que estar sempre no Senhor. A nossa confiança tem que estar sempre em Deus e não no homem. Diga glória a Deus quem está entendendo isso.
A Bíblia ela vai nos dizer que bendito o homem que confia no Senhor e cuja a sua confiança está no Senhor, porque será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano que se seguirão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Amém? Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Quem compreendeu isso aqui, diga glória a Deus. Nós somos salvos pelo amor de Deus, pela graça de Deus. Não há nada que você possa fazer que venha justificar ou lhe dar o direito de pleitear uma salvação. Mas isso também não lhe dá carta branca para pecar. Nós temos regras a seguir. Nós temos critérios a seguir e seremos julgados por esses critérios. Você precisa estar ciente disso. Estar na graça é aceitar que você é salvo por ter fé, por crer em Jesus Cristo. Crer que Ele é o único Deus que veio a esse mundo, se esvaziou da sua glória, habitou no meio de nós, pagou pelo meu e pelo teu pecado, porque a gente não tinha condição de pagar esse pecado. Ele ressuscitou e subiu aos céus, preparando um lugar, vai voltar para vir buscar a mim e a você. Nós precisamos crer em tudo isso, precisamos ser batizados e precisamos esperar a sua vinda. Precisamos ser seus imitadores, amém? Precisamos agir como pessoas boas, precisamos ser misericordiosos, porque na mesma medida que você agir com alguém, nessa mesma medida você será julgado. É assim que funciona a graça, amém? É por isso que Jesus alerta nas suas escrituras, dizendo que muitas pessoas vão se surpreender naquele grande dia, quando chegarem diante dele e disserem assim: Senhor, me deixa entrar no céu, porque em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu falei novas línguas, em teu nome eu fiz prodígios e maravilha. E ele vai dizer bem assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque não vos conheço. Amém? Nós não seremos salvos pelas nossas obras, nós não seremos salvos pelo que nós fizermos, nós seremos salvos pela graça de Deus. E nisso quer dizer que Ele nos escolheu para nos salvar primeiro. Ele disse: não foste vós que escolheram a mim, mas fui eu que escolhi a vós. Amém? Mas nessa escolha tem a nossa contrapartida. Qual, pastor? Você precisa aceitar o plano da salvação. Você precisa crer e ser batizado. Amém? É só isso. Crer, ser batizado. Tentar viver o máximo possível uma vida justa. Tentar viver o máximo possível sem pecar, sem falhar. Mas quando esse erro acontecer no caminho, você precisa de imediato reconhecer que errou, pedir perdão e fazer um conserto com o Senhor. É assim que nós vivemos na graça. Amém? Você não precisa ser super-homem e mulher maravilha. Você não precisa achar que uma vez que falhou, Deus não te quer mais, ou que você agora vai para o inferno. Não é assim que funciona a graça. A graça funciona quando você errar, você ter a hombridade de buscar os pés do Senhor e dizer: Senhor, falei contra a terra e falei contra ti. Eu não sou digno de ser chamado de teu filho, mas me trata pelo menos como um dos teus servos. É assim que Deus quer que você age. E Ele é misericordioso para perdoar e te trazer de volta à salvação. Amém?
Glória a Deus. Era isso que eu tinha para falar para vocês nessa noite. E agora eu vou deixar aí uns minutinhos para você poder fazer a sua pergunta. E à luz das Escrituras nós vamos tentar responder as suas dúvidas. Amém? Quem tem a primeira pergunta para falar? Quero agradecer a Deuliane que faz presente aí. Que bênção, né? Bênção tê-los vocês conosco. Tem uma pergunta aqui do Cristiano. Ele está perguntando o seguinte: a dispensação da graça se iniciou com a morte de Jesus Cristo no Calvário? Aí ele fez uma outra pergunta: embora a dispensação da lei tenha se encerrado com a morte de Jesus, ela continua servindo como critério para o julgamento das obras do homem? É possível o homem... Rapaz, ele fez 3 perguntas. É possível o homem ser salvo apenas pelas obras? Aí tem mais uma aqui. Todo homem foi predestinado para a salvação eterna? Meu Deus! 4 perguntas, mano. Perguntava uma, eu respondia, depois perguntava outra, tudo de uma vez, aí você agora me deixou numa situação complicada. Vou tentar responder as 4 de uma vez só. Bom, realmente, a dispensação da graça, ela se inicia com Jesus, né? Ela se inicia com Jesus, isso aí é fato. Agora, a dispensação da lei também, ela se encerra ali na morte de Jesus para aqueles que creram na graça. Tem isso também, porque os judeus ainda estão ali vivendo na dispensação da lei, eles ainda creem que Jesus ainda não veio, e por isso que Jesus fala bem assim: vocês vão ser julgados por Moisés, porque vocês não estão crendo em mim. Então, por eles não crerem que Jesus é o Messias, que Jesus veio para finalizar o processo da salvação, então Jesus diz: vocês vão ser julgados por Moisés. Moisés é que vai julgar vocês. Por quê? Porque vocês estão atentos e estão ainda vivendo na lei que Deus entregou a Moisés. Mas vocês querem assim? Assim será. Então é isso que está acontecendo, amém? Para aqueles judeus raiz, né? Vamos dizer assim, entre aspas, para os judeus raiz, porque os judeus Nutella, né? Que são aqueles judeus que agora são messiânicos, porque hoje tem um racha aí no judaísmo muito grande, onde alguns judeus se separaram aí e já tem outras ramificações do judaísmo, tem até o judaísmo messiânico. Então, para quem aderiu à graça, o julgamento será pela graça, amém? Diga glória a Deus quem entendeu. Todo mundo não foi predestinado, essa é a verdade, viu, Cristiano? A predestinação é uma polêmica teológica muito grande também, mas a grosso modo aqui, bem simples, deixa eu tentar te explicar isso aqui. É o seguinte: Deus, na sua onisciência, Deus, na sua infinita sabedoria, na sua soberania, escolheu salvar alguns. A esses, para quem ele escolheu salvar, eles estão predestinados, vamos dizer assim. Não gosto de usar muito essa palavra, porque parece que a gente deixa de dar livre-arbítrio para essas pessoas. Mas essas pessoas estariam predestinadas então à salvação. E Deus vai então seduzir elas com a sua palavra, a ponto de elas se tornarem irresistíveis e então não conseguir dizer não para Deus. Mas isso não quer dizer que elas não tiveram escolha e que elas não puderam escolher. Elas escolheram sim, só que a graça da palavra chegou de uma forma tão sedutora para elas que elas não conseguem dizer não para Jesus, não conseguem dizer não para Deus. Então elas acabam fazendo parte do plano e serão salvas, e no final das contas acabou que sendo uma vontade soberana de Deus, mas não deixou, elas não deixaram de ter a sua parcela de contribuição, escolhendo fazer parte disso. Amém? Glória a Deus. Mais alguém tem alguma pergunta?
A atitude do filho pródigo, não entendi já, o que é isso? É uma pergunta? A atitude do filho pródigo? Não estou entendendo. E também é por causa do tempo? Ah, tá. Ah, o Cristiano falou que é por causa do tempo, por isso que ele fez as 4 de uma vez só. Tá bom, meu filho, obrigado. Não se preocupa não, tá? Aqui a gente vai até às 8h30. Se passar 1 ou 2 minutinhos, não tem problema não. Eu procuro terminar às 8h30. Por isso que eu encerro o estudo às 8h20 e deixo 10 minutos aí para a gente responder as perguntas do pessoal. Mais alguém tem alguma pergunta? Não? Se não tem... Ah, tá. Se vocês não têm nenhuma pergunta, eu quero agradecer a participação de todos. Não vou repetir aqui o nome porque pode ser que eu esqueça de alguém, mas quero deixar registrado aqui a minha gratidão a todos vocês. Vão lá, acesse o nosso canal, curta nossos vídeos, compartilhe no Facebook, lá no YouTube o nosso canal, dê o like de vocês para ajudar o canal a crescer, compartilhe nas suas redes sociais, amém? Ative o sininho para você receber notificações quando tiver novos vídeos. A gente está tentando deixar o canal bem bacana para que vocês possam estar acessando e depois também vocês ser canal de bênção para alguém, passando esses vídeos para alguém que vocês queiram abençoar, amém? Com uma palavra poderosa. A Baiane está fazendo uma pergunta aqui, vamos ver se dá tempo. É possível ser escolhido e mesmo assim não querer seguir o que Deus destinou a essa pessoa? Essa é uma pergunta muito boa e a resposta é não. Se você é um escolhido, não tem como você resistir ao plano de Deus através da graça para te salvar. Se Ele te escolheu, você não se perde. Ele disse nas Escrituras que aqueles a quem eu escolhi, eu não perdi. Ou seja, aqueles que estão predestinados a ser salvos, esses Deus não perde. Ele não tem como perder. Por quê? Porque são por esses que na cruz do Calvário Ele morreu e o seu sangue foi derramado. E o sangue de Deus é tão precioso, mas é tão precioso que ele não pode ser derramado em vão. Ele não pode ser um sacrifício em vão. O sacrifício Calvário é para que aquele a quem Ele escolheu salvar seja salvo. Amém? Então não tem como, uma vez escolhida, a pessoa se perder. Se a pessoa se perder é porque no final das contas ela nunca foi escolhida. A Maene falou aqui que mandou uma pergunta, não entendi. É essa que eu já acabei de responder, né? Sim ou não? Bom, acho que eu respondi, né? Fabiola aí. A Fabiola não é é a Fabiana, glória a Deus, que bênção, mulher, fazia tempo que eu não te via por aqui, glória a Deus. Assiste o vídeo aí todo, do começo, vai estar lá no nosso canal, e você é muito bem-vinda sempre que quiser, sempre que quiser participar. Os nossos cultos online é na terça, que é o de doutrina, o ensinamento, estudo bíblico, na sexta, culto de libertação, e no domingo, o culto da família. Lembrando que sexta-feira agora, nós temos um culto abençoado e quem vai pregar é a pastora Andréia. Amém? E no domingo teremos aí um pregador surpresa. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu vou encerrar por aqui. Não tem? Glória a Deus. Espero que tenha respondido. E Maiane, você é escolhida, minha filha. Eu creio nisso. Amém? Tudo no seu tempo se cumpre. Amém? Uma hora as pessoas acabam por retornar à casa do Pai. Deus abençoe a todos. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar ao Senhor nosso Deus. Soberano Deus, eterno Pai, graça nós te damos. Obrigado, Senhor, por essas palavras de hoje. Obrigado por esses ensinamentos. Nos leve em paz, em segurança para os nossos lares, Pai querido. Abençoa poderosamente as pessoas aí onde elas estiverem. Entra com providência. Se tiver alguém enfermo, cura. Meu Deus, protege, livra dessa enfermidade terrível que aí está.
a única coisa que nós podemos fazer é pedir, clamar pela tua misericórdia, para que o Senhor venha dar livramento para a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Coloque a mão sobre a sua cabeça e diga assim: eu estou abençoado, eu sou abençoado, eu vou abençoado, em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém.